A demissão de Ruben Amorim do Manchester United parece algo que tá muito perto de acontecer, cara. A insatisfação da torcida junto de péssimos resultados estão fazendo dele uma péssima escolha para essa temporada e talvez tenha que ser cortado o mais rápido possível, cara. Isso também gerou uma grande dúvida na cabeça do torcedor Red Devils. Quem seria uma boa opção para assumir o time amaldiçoado do Manchester United, cara? Quem poderia arrumar esse caos e mudar a cultura do clube e resolver os problemas atuais do elenco, cara? Eu acho que eu vou tentar responder essa questão aqui no vídeo de hoje, cara. Eu já deixei subentendido em outros vídeos, mas hoje eu vou me aprofundar na questão e falar alguns nomes que eu acho que podem resolver o problema e também tentar entender um pouco dessa história, né, do porquê que Ruben Amorim deu tão errado. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, cara, é o que aconteceu de fato ali com o Ruben Amorim, cara. E por que que ele tá dando tanto errado ali no elenco do Manchester United. Pra quem acompanhou outros vídeos meus aqui, já deve ter visto que eu falei bastante dessa questão da identidade, né, do treinador, e principalmente de quando você perde um treinador ou você substitui um treinador, tentar trazer um cara com padrões parecidos, né? Você tem um time que é reativo, você traz um treinador que é reativo, você tem um time que é vertical, você traz um treinador que tem algo ali vertical, você tem um time que tem futebol moderno, pensado, inteligente, você tenta o substituir com outro treinador com futebol moderno, de preferência, cara. Acredito que essa aqui seria uma solução, né, pro time do Manchester, tentar manter esse padrão. O que não foi cumprido com Ruben Amorim. Eu aqui no canal já falei, eu acho ele um treinador defensivo, cara. Tem gente que discordava, eu acho que agora no Manchester vocês já perceberam, né, que a identidade é muito mais defensiva do que se esperava. E eu falava disso muito na perspectiva de alguém que acompanhava jogos grandes do Sporting. Eu não tava lá acompanhando a Liga Portugal semana a semana, então eu acabava vendo mais os jogos grandes do Sporting. De vez em quando ali eu vi algum jogo ali do Sporting contra um time menor. Mas nesse jogo contra time menor, era uma goleada, um time muito ofensivo, todo mundo ia pra ataque, porque era fácil. A Liga Portugal é fácil pra maioria dos treinadores, cara. Agora, a Premier League, você pega o time que tá em último colocado e tu não pode fazer isso. E aí, quando tu olha pra perspectiva dos jogos grandes de Ruben Amorim, a gente tem um treinador que era mais defensivo, se preocupava mais com a defesa do que com o ataque, se defendia bem pra atacar, no meu ponto de vista. Pode pensar o contrário, você pode achar que ele é Xabi Alonso, ok? Pode ficar à vontade pra pensar desse jeito, mas eu lembro dos jogos, eu sei exatamente o que ele fazia, um time defensivo. Quem quiser uma recordação boa disso, cara, quiser ver hoje em dia, procure o jogo do Arsenal contra o Sporting, cara, na Europa League. Pode ficar à vontade, se você quiser me dizer que é ofensivo, tudo bem, você pode ficar ali à vontade pra falar, mas eu diria que muito mais me parece identidade defensiva. Mas mesmo que seja identidade defensiva, pra mim era futebol moderno. E com o futebol moderno, a gente tem um jogador que tem demandas que lembram mais o que Guardiola faz. E aqui no canal eu já repeti milhares de vezes que Guardiola faz, cobra muito do jogador. Cobrando muito do jogador, você tem que ter um jogador de muito maior qualidade. O que o elenco do Manchester não tinha. Era aquela coisa, será que ele vai conseguir treinar essa galera pra realmente fazer essas funções? Será que vai ter tempo pra montar o elenco pra ele? Não teve. Então acabou dando errado. Então as mudanças que foram feitas desde que ele chegou foi pouca e o elenco foi montado pensando em Erik ten Hag. E aqui entra a maior cagada de todas dessa temporada do Manchester, cara. Aqui vai a explicação. O Manchester deveria ter demitido o Erik ten Hag muito antes. Era pra ter acontecido muito antes mesmo. Então Ten Hag ele fica por um período e Ruben Amorim assume no meio da temporada. Não era pra isso acontecer. Era pra Ruben Amorim ter assumido no início da temporada pra fazer a janela com ele e este mesmo Ruben Amorim tem uma pré-temporada já escolhendo alguns jogadores. Era pra isso ter acontecido. Ele teria sido apresentado de uma maneira muito melhor ao próprio elenco. Talvez teria mais tempo para entender o próprio elenco, entender o que ele tem de força e fraqueza. Ele demorou pra entender de fato. Errou em alguns casos, como por exemplo, eu volto a repetir, Casemiro no banco de reserva. Eu achei uma ideia de merda e realmente se concretizou como uma grande idiotice fazer aquilo, porque apesar dele não ter o estilo de jogo perfeito para o treinador, ele era um jogador muito superior a quem tava ali em campo, só por isso já valia a pena ter em campo, cara. Então acabou que estes problemas ali dele não identificar a solução rápido, acabou ferrando com a ideia dele, que talvez não deveria ter sido tão ruim e talvez ele não deveria ter perdido a Europa League, né? Ele poderia até ter ganhado, se fosse feito de uma maneira um pouquinho melhor. Já que você vai fazer essa transição de um estilo de futebol para outro, você tem que ter tempo, e não foi dado o tempo necessário. E também tem uma questão que é ainda pior, cara. A situação terrível que ele ganhou ali. Porque quando ele chega no Manchester, o elenco tá rachado. O elenco tá rachado, tá destruído. Sancho tava quase querendo se mudar pro Brasil pra jogar o Brasileirão, só pra não ter que ver mais a cara de Erik ten Hag, né? Já tava naquela vibe ali com ele. Ele odiava o clube já de vez, por toda a situação que ele viveu. Cristiano Ronaldo já tinha ido embora ali, com também odiando o treinador. Talvez seria um jogador pra ficar mais uns 2 ou 3 anos ali no Manchester, não duvido. Ele ainda continuou jogando bem depois que ele saiu.
veio, né? Hoje em dia que você vê a queda de rendimento e tudo mais, mas talvez era pra jogar mais uns 2 anos, acabou não acontecendo. Talvez fosse importante, inclusive, ele ter a ajuda de Cristiano Ronaldo, talvez este treinador valorizasse muito mais o Cristiano Ronaldo. A gente tem um Antony revoltado que não quer continuar no Manchester, a gente tem um Rashford que também não quer jogar, a gente tem um Scott McTominay que não teve nem tempo pra poder ser avaliado, assim como uma parte fundamental do elenco do Manchester. Não teve tempo de avaliação, já tava começando a janela, já tinha que vender pra contratar um novo jogador e os caras já estavam saindo. E a partir dessas saídas, a gente tem ali, né, uns jogadores que mal foram apresentados ao treinador e que ele não teve nem a chance de testar, né, de realmente ali pôr em prática, né. São jogadores que seriam interessantes dele fazer o teste, dele entender que é um jogador e como ele poderia utilizar, mas já tinha ido embora, já não queria mais jogar. Então ele pega um elenco rachado. E o que sobra pra ele, né, o que sobrou pra ele, foi muito pouco. Foi um elenco curto, com um monte de jovens, sendo obrigado a usar Garnacho de titular, sendo obrigado a acelerar alguns processos, sendo obrigado a abrir mão de algumas coisas. E um elenco também que não consegue executar a ideia do treinador. Lembra que eu falei que a identidade é muito importante? Essa identidade não foi executada bem. Os maiores erros e problemas do Manchester, eles são um conjunto, não é uma coisa individual. Então, você pega um jogador da zaga que não sabe sair na pressão, é uma merda. Ele ferra o jogo do treinador. Você pega um jogador na ala que ele tem que ler a jogada e subir, saber a hora de descer, e ele não sabe, às vezes, a hora de descer pra fechar o espaço. Você abre espaço em campo, você vai ser contra-atacado. Você tem um goleiro falhando o tempo inteiro, fazendo cagada o tempo inteiro, também vai atrapalhando ele. Então, este é o conjunto inteiro, um elenco rachado, vários jogadores com altíssimos salários e muito importantes para o elenco atual, que não queriam mais estar jogando ali, então ele não pega o elenco cheio realmente com o poder que deveria ter, e aí ele tá à mercê da coisa dar certo, sendo que a identidade dele é meio contrária ao que era anteriormente, né? Ao que foi com outros treinadores que tinham passado pelo Manchester e que era o que o Manchester se destacava, né? Essa identidade talvez um pouco mais reativa que venha, talvez desde Mourinho ali, né? Desde a construção ali com o Mourinho, tava faltando, cara. Então, eu quero que vocês entendam este detalhe, é muito importante de entender. Rubem Amorim não assumiu um elenco em boas condições. E na época, eu falei, inclusive, isso aqui em vídeo, não é uma coisa que eu tô falando agora, não, na época eu falei. Eu achava melhor um treinador mais velho ali, que fosse mais camaleão e que pudesse assumir um elenco tipo um Diego Simeone. Por que que eu achava aquilo? Porque na minha cabeça, você tá assumindo um caos. Você tá assumindo um trabalho muito problemático, você vai ter que arrumar soluções ali. E eu não sabia se ele teria a capacidade de fazer isso. Era muito difícil de dar certo, cara. E eu lembro que na época tinha alguns outros nomes, como por exemplo Thomas Frank, Xavi e alguns outros que muita gente vai falar, pô, teria dado certo, tá vendo? Olha o Thomas Frank agora no Tottenham. E não, cara, eu não sei. Porque o que Thomas Frank enfrenta de dificuldade no Tottenham é uma coisa completamente diferente do que é no Manchester. Se fosse Xavi do Barcelona, ele ia enfrentar os mesmos jogadores que não sabem sair na pressão, que não sabem princípios básicos que ele vai precisar utilizar ali pra ter no elenco. Então ele teria os mesmos problemas. Talvez seria um trabalho ainda pior. Talvez ele teria ainda mais dificuldade pra lidar. Talvez, né, por ele ter treinado o Barcelona, que é uma loucura, que é muita pressão, ele saberia lidar um pouquinho melhor. Talvez essa seja a grande vantagem de ter o Xavi. Mas não é grande coisa. Ainda o problema ele continua ali, cara. Então o problema do Manchester era o todo. Era a direção, era o jeito que contrata, era o elenco rachado, tudo. Então você precisa de um cara experiente. Um cara que já tenha vivido o caos e o inferno na vida dele, cara. E esses treinadores mais velhos que eu estava falando, já viveram. Eles sabem exatamente o que é isso. Eu quero que vocês tenham em mente isso. Eu quero que vocês visualizem isso muito bem. Porque isso aqui é realmente o que importa. Qualquer outro discurso de que, se fosse fulano de tal, teria... Não. Pode ser que fulano de tal ia chegar e ia tiltar e ia falar, pô, esses caras não querem jogar, eu odeio todo mundo, quero ir embora. O que o Rubem Amorim tá quase fazendo. Se você prestou atenção nas últimas entrevistas. Tá quase tiltado já, querendo ir embora, querendo vazar dali, cara. É a sensação que ele passa nas entrevistas. Então eu quero que vocês tenham isso em mente, ok? Então, por que Rubem Amorim ele não resolveu os problemas? Primeiro, inflexibilidade tática não é só da formação, ok? É do estilo de jogo mesmo. Ele não consegue ser flexível taticamente, então ele não consegue fazer o jogo dele se tornar mais vertical, o jogo dele se tornar mais rápido, mais direto ao ponto. Ele não consegue fazer o jogo dele um pouco menos trabalhado em algumas coisas. Ele não consegue usar a melhor forma de alguns jogadores que talvez não seja melhor como ala, mas como lateral mesmo, né? De fato. Por isso muita gente fala da linha de 4, né? É esse tipo de coisa que atrapalhou o trabalho dele, cara. E aí vem o maior problema, que aí volto a falar do que eu falei do treinador mais experiente, camaleônico. A inexperiência, cara. Ele assumiu um caos. Então ele precisava ter experiência pra lidar com isso. E ele não tinha. Talvez, depois de sair do Manchester, ele se torne um puta treinador. Depois dessa experiência horrível no Manchester, ele entenda, pô, tem jogador que é muito difícil de lidar, tem atleta grande que é complicado, a direção às vezes não faz o que você precisa. Então ele vai aprender muito com isso. Só que essa inexperiência vai custar exatamente essa moral que ele tinha anteriormente. Acabou, né? Depois desse trabalho aí, ele vai estar muito queimado. Ele assumindo, né, esses problemas do treinador anterior, é que realmente que ferrou com ele. Então, cara, é o conjunto.
conjunto. Esse conjunto ali do treinador inexperiente, inflexível taticamente e muitas outras coisas, fizeram ele ir de mal a pior, cara. E não deu certo. Não deu certo. E pra mim tá claro que o Manchester quer jogar uma identidade que Ruben Amorim não tem. Eles precisam ir atrás de um treinador que talvez mantenha alguns padrões da identidade de Ruben Amorim, mas com uma proposta um pouco nova. Então eles têm que ir atrás hoje de um treinador que seja um pouco mais velho, já tenha trabalhado em muitos trabalhos, né? Já tenha alguns trabalhos acumulados, já tenha vivido muitos cenários, já tem um pouco de cenário europeu na cabeça, que já viveu isso aí. Ele precisa achar estes caras, ok? E eu vou falar estes nomes agora, que pra mim são interessantes e tem um aqui que vai surpreender todo mundo. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype que tem na aba de comentários se tiver no smartphone, isso ajuda bastante o canal, ok? Então use essa opção. E se você quiser ter um contato maior comigo e me ver comentando futebol, tem o meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente. Por lá que você vai ver eu fazendo os maiores comentários ali sobre o mercado da bola e tudo mais, eu tô lá comentando tudo. Enfim, cara, vamos continuar isso aqui. Tem alguns nomes aqui interessantes, eu vou começar por José Mourinho, né, que é um nome que já passou pelo Manchester, já conhece o Manchester, inclusive foi um dos que reclamou de diversos aspectos que hoje em dia tá muito claro, né, falta de dedicação de alguns jogadores, frutas podres dentro do elenco que ele queria tirar e tudo mais. Ele é um cara que hoje tá desempregado e ele poderia assumir, não sei se assumir pra sempre, ok? Eu não tô falando dele se tornar um novo treinador do Manchester pra sempre, eu tô falando dele assumir com a demissão de Ruben Amorim. Ruben Amorim cai, põe Mourinho lá pra segurar até o fim da temporada. Eu acho que pode ser uma boa, porque ele pode adaptar as coisas e fazer o Manchester terminando na posição boa. Quem sabe conseguir uma vaga europeia. Se a coisa realmente desandar a ponto de você demitir o treinador, tu põe Mourinho lá e vendo o que dá. Se ele for muito bem, aí você já vai, né, atrás de renovar com ele com novas temporadas. Volto a falar que Mourinho, ele tem uma experiência muito boa, ele sabe lidar com esse tipo de cenário e hoje o elenco do Manchester, pra mim, parece bem melhor. Ele tem um monte de jogador bom pra poder aproveitar na temporada. Ele vai inventar ali uma formação que encaixa com o elenco pra tirar o melhor do elenco, coisa que ele fez em todo o elenco que ele passou, até no Fenerbahçe. Ele exatamente modificou a própria ideia pra encaixar ali com o que o elenco pedia, mesmo não tirando 100%, né, que o 100% dele é com 4-2-3-1 dele. Enfim, não vou entrar a fundo aqui, mas é um treinador hoje que pode assumir e resolver os problemas, pelo menos temporariamente. Quem sabe, né, se ele for muito bem, aí mantém por um tempo maior. É uma opção sólida que tá disponível no mercado. E dos ex-treinadores do Manchester, quem eu gosto. O resto, eu tenho minhas dúvidas ali se realmente é tão bom assim. Temos também Diego Simeone. Simeone, ele tem um problema grave para assumir o cargo do Manchester. E qual é esse problema? O salário. O salário de Simeone, para quem não sabe, é o maior salário entre os treinadores de futebol na Europa. No mundo, eu não sei, não tenho 100% de certeza, não tenho essa informação. Mas na Europa, eu lembro que é ele. Ele, inclusive, tá acima de Guardiola por muita coisa. E é um treinador que tem diversas formas de encarar o elenco, diversas formações, diversos jeitos. Isso porque ele sofreu do mal de estar treinando o Atlético de Madrid. Não tem consistência de temporada pra temporada, cara. Tem um jogador na temporada, na outra não tem, na outra não tem, aí vai mudando, 4-4-2, daqui a pouco 4-2-3-1, 4-3-3, e vai mudando. É isso, ele vai adaptando ali ao que o elenco precisa. É um também que eu acho que não demoraria tanto pra ter resultado, e é uma garantia de um treinador que sabe jogar em cenário competitivo, de Europa League, de Champions League. Ele sabe o que fazer ali. Fato, ok? Simeone tem uma carreira comprovada nisso. Vai fazer com que o Manchester ganhe a Premier League? Não sei, cara, não prevejo o futuro. Mas é uma possibilidade baixa, uma possibilidade bem distante, porque dentro da liga há um nível de disputa muito grande e eu nunca vi ele pontuar tanto. Mas ele também nunca teve um elenco dos sonhos na mão, ou pelo menos um elenco realmente sólido ali, com grandes jogadores em todas as posições. A galera olha muito para o valor da contratação do time do Atlético de Madrid, né? Nossa, contratou Julian Álvares, nossa, contratou João Félix, muito caro. E o resto do elenco não importa? Não importa o resto do elenco? O resto você tem que contar também. Quem tá na zaga do Atlético de Madrid? Quem é o lateral do Atlético de Madrid? Tem realmente esses grandes nomes ali? Não tem. Aí a coisa muda, né? Quando tu olha pro elenco inteiro. Olhar só pra uma parte, não adianta de nada. Então o Atlético de Madrid, sim, tem um elenco interessante pro resto da liga, mas não é nada demais. Comparado aos grandes Real Madrid e Barcelona, não é a mesma coisa. E em salário eles não pagam a mesma coisa. Então não entendam que o Atlético de Madrid tá na mesma prateleira. O Atlético de Madrid desafia estes clubes porque, de novo, tem Simeone no cargo ali como treinador e o time, ele tem um bom elenco até. Agora, não tem o mesmo nível dos grandes elencos da Europa, que é o caso do Manchester. O Manchester pode construir algo muito sólido com o Simeone a longo prazo. E aí ele não perderia o jogador toda hora. Deixa de acontecer, né? Ele tem um jogador muito bom no elenco e vir com um time maior e tirar dele. E o cara pedir pra sair e tudo mais porque quer jogar no time maior. Isso vai deixar de acontecer. Então eu quero que você tenha isso em mente também. Então Simeone pra mim é uma opção muito sólida. Outra opção sólida que atualmente tá treinando no Brasil e que eu não sei se vai continuar ou não depois da Copa do Mundo é Carlo Ancelotti, cara. E aí entra naquela coisa, né, de deixar Mourinho um tempo, quem sabe depois assumir Ancelotti. Não sei. Ele aceitaria? Ele já treinou na Premier League, né? Já treinou, já ganhou título. Não acho impossível dele ganhar um título de novo, não acho. Não acho possível dele ganhar uma Champions. Agora, ele viria pra tentar resolver a cagada. E aí é difícil. Mas ele sabe lidar. Eu volto a falar,
mais experiente, é mais velho, é um camaleão. Então o que tiver na mão dele, ele vai saber montar alguma coisa. E a longo prazo ali, pensando na ideia do treinador, indo montando ali, dando reforços a ele, quem sabe com 2 temporadas, ele não comece a realmente colocar o Manchester lá no topo da liga de novo. O Manchester fazendo uma boa campanha de Champions, que tá faltando há muito tempo, né? Coisa tá feia há muito tempo, né? A última campanha foi vergonhosa, né? Aquela derrota pro Galatasaray, meu Deus do céu, aquilo foi muito feio de ver. Enfim, Carlo Ancelotti pode ser essa solução pra eles, né? Volto a falar que eu não sei quanto tempo ele vai continuar na seleção brasileira, né? Dizem que ele assumiu ali pra jogar essa Copa e tudo mais, não sei se vai ter aquele longo prazo dos caras olharem pra ele e, vamos renovar com ele. Talvez os caras olhem e falem, não gostei do que eu vi aqui, estão reclamando muito dele, vou mandar ele embora, e aí ter ele disponível no mercado, aí o Manchester talvez tentar ir atrás ali e manter ele durante um tempo significativo. Eu acho que pode render bons frutos pro futuro. Quem sabe pelo menos consertar a identidade do clube, né? Dar uma identidade ao clube. É uma coisa que ele tem a capacidade de fazer. Volto a falar, um treinador mais velho, já viveu um monte de coisa, então ele sabe o que fazer ali, cara. Agora, tem alguns mais jovens, mas não tão jovens, já são mais experientes também. O primeiro deles é Antônio Conte. Eu acho maluquice trazer Conte, porque ele é muito problemático, a direção do Manchester também é. Mas, ao mesmo tempo, esse cara, ele está coberto de razão. Eu vejo muita gente criticando o Conte, falando, nossa, esse cara reclama muito, que ele fala que a culpa é dos outros e tudo mais. Só que ele tá coberto de razão. Com toda sinceridade, cara, ele não esteve errado. No Napoli, ele chegou falando, o elenco é pouco, a gente vai ter dificuldade pra ganhar, e realmente, foi até a última rodada. Com um elenco melhor, ele teria tido muito mais consistência pra poder ter ganhado a liga. Ele é um cara que pode disputar uma Premier League, né? O que faltou no Tottenham foi, talvez, a identidade do clube que não combinava com a dele. Mas talvez ele combine com o Manchester. Não é bem futebol moderno, né? De fato, ele tem algumas coisas ali que usa no futebol moderno, mas é um futebol mais da antiga, mais reativo, né? Um futebol, às vezes, até meio vertical, às vezes. E um futebol interessante que eu queria ver de novo na Premier League. Eu gostava dos jogos de Conte até mesmo nos últimos períodos dele de Tottenham, cara. Eu gostava. Eu acho que a passagem de Conte, apesar de em pontuação ficar parecida com a de Mourinho, não é a mesma coisa, não. A de Conte foi melhor, no meu ponto de vista, pelo menos. Eu achei a de Conte bem melhor. Eu acho que Conte tem uma identidade que combina com o Manchester. É uma opção a se considerar, cara. Ao fim dessa temporada, talvez ele não continue mais no Napoli. E aí você já pode ali pensar nele como treinador principal. Outro italiano interessante. Mas é um cara estressado e que não dura muito tempo. Então, um cara pra, se der certo, o Manchester decolar durante um tempo, porque ele não dura muito tempo em cargo nenhum, cara. É um cara assim meio problemático, meio linha dura. E eu não sei se ele vai se dar bem com a direção do Manchester. Esse é o maior problema. Um tem um alto salário, um não se dá bem com direções de clubes ali, é muito problemático. E tem um cara perfeito. Tem um cara perfeito pro trabalho ali, que é o melhor pra assumir pós-demissão. Que é Oliver Glasner, do Crystal Palace. Ele mesmo, cara. Pra mim é ele, o cara pra assumir o Manchester United. Se Ruben Amorim cair. A identidade dele é um pouco mais reativa, né? Ele tem um futebol que também é um pouco adaptivo ao adversário, né? Ele monta uma estratégia ali muitas das vezes. Ele usa a mesma formação, vai ter o mesmo problema de Ruben Amorim, mas isso não é ruim, isso é bom. O ala de Oliver Glasner é mais defensivo que o de Ruben Amorim, de fato. Eu não tenho nem dúvidas do que eu tô falando aqui, cara. Realmente, ele é mais defensivo, rapaziada. Então, este ala que você vai ver ali é um ala que vai precisar entregar bastante na parte de trás do campo e tem essas figuras dentro do Manchester United. É um jogo onde ele tá mais confortável em jogar sem a bola no pé, não sai tanto assim na pressão, não atrai tanto adversário pro próprio campo e tem outra forma de encarar o futebol. Glasner já provou que, inclusive, ele tem um futebol melhor que o do Manchester. Tem jogos de Glasner que o Manchester foi completamente dominado taticamente por ele, cara. Então, eu de fato acho que ele é uma boa substituição por manter a formação, manter uma parte da identidade do que Ruben Amorim já faz hoje e ser um treinador bem mais experiente, sabe lidar com diversos tipos de jogador e que parece ter muito pra apresentar ainda no futebol. De fato, o que eu sinto em Glasner é que ele ainda tem muito mesmo pra mostrar. Ele só precisa de um grande elenco nas mãos que ele ainda não teve, né? Mesmo ganhando a Europa League, né, com Frankfurt, não é a mesma coisa, né, que você tem um elenco de um time grande nas mãos. E ele parece uma pessoa com uma personalidade interessante pra lidar com grandes figuras. Eu vejo o jeito que ele fala ali com os jogadores. Ele não parece ser arrogante, mas ao mesmo tempo ele não é frouxo, né? Dá pra ver que ele tem a liderança dele. Eu acho interessante. Talvez esse cara seja exatamente o que eles queriam quando eles contrataram Ralf Rangnick. Eu acho que era essa identidade que eles estavam buscando que tá em Glasner. É uma opção que eu consideraria, ok? Pra mim, a melhor opção. Hoje, você sai de Ruben Amorim, vai pra Glasner. Eu acho que hoje é o swap que eu faria, cara. Enfim, é isso, cara. Não tenho muito mais pra falar. Eu acho que são esses os nomes que me vêm à cabeça hoje. Talvez surjam outros. Talvez em outros vídeos a gente aborde sobre isso. Lembrando que Simeone é um nome realmente muito bom, mas eu volto a falar, o salário dele é tão grande que talvez nenhum Manchester queira pagar, né? Acho que não vale a pena por uma identidade de futebol que não é moderna e tudo mais. E aí a gente tem um papo ali pra poder conversar e aí tem outras opções que talvez sejam melhores, até pro momento atual do Manchester, né? Então, acredito eu que Simeone ele tem esse problema
tema carregado aí pra quem tava pensando muito nisso. Enfim, rapaziada, agradeço a presença de todos, agradeço a todo mundo que viu o vídeo por inteiro. Muito obrigado. É isso. Tchau.